O presidente dos Estados Unidos, vamos ouvi-lo. O presidente Donald J. Trump, o 45º presidente dos Estados Unidos. Muito obrigado. Membros do Congresso, eu tenho um enorme privilégio e a grande honra de apresentar a vocês o presidente dos Estados Unidos, Muito obrigado. Senhor presidente, senhor vice-presidente, membros do Congresso, a primeira-dama dos Estados Unidos, e cidadãos da América. Hoje à noite, ao marcarmos o fim de nossa celebração do mês da história dos negros, nos lembramos do caminho de nossa nação, diante dos direitos civis e o trabalho que ainda resta ser feito. As ameaças recentes contra os centros comunitários judaicos e o vandalismo contra os cemitérios judaicos, bem como o tiroteio da semana passada na cidade de Kansas, nos lembra que, embora possamos ser uma nação dividida em políticas, somos um país que se mantém unido na condenação do ódio e do mal, em todas as suas formas mais grotescas. Cada geração americana passa a tocha da verdade, da liberdade e da justiça em uma corrente ininterrupta por todo o caminho até o presente. Essa tocha agora se encontra em nossas mãos e iremos usá-la para iluminar o mundo. Aqui estou esta noite para passar uma mensagem que sai bem de dentro do meu coração, um novo capítulo da grandeza americana começa agora. Um novo orgulho nacional percorre por todo o nosso país. E uma nova onda de otimismo deixa os sonhos impossíveis fortemente ao nosso alcance. O que estamos testemunhando hoje é a renovação do espírito americano. Nossos aliados descobrirão que a América está mais uma vez pronta para liderar. Todas as nações do mundo, aliadas ou inimigas, descobrirão que a América é forte, a América é orgulhosa e a América é livre. Em 9 anos, os Estados Unidos celebrarão o 250º aniversário de nossa fundação. 250 anos desde o dia em que declaramos nossa independência. Será um dos grandes marcos da história do mundo. Mas como será a América quando chegarmos aos 250 anos? Que tipo de país vamos deixar para os nossos filhos? Não permitirei que os erros das últimas décadas passadas definam o curso do nosso futuro. Por muito tempo vimos nossa classe média encolher enquanto exportávamos nossos empregos e riquezas
aos outros países. Financiamos e construímos um projeto global após o outro, mas ignoramos o destino de nossos filhos. Em grandes cidades como Chicago, Baltimore, Detroit e tantos outros lugares em toda a nossa terra. Defendemos as fronteiras de outras nações enquanto deixamos nossas próprias fronteiras escancaradas, para que qualquer um atravessasse e para que a entrada das drogas chegasse agora a uma taxa sem precedentes. E gastamos trilhões e trilhões de dólares no exterior, enquanto a nossa infraestrutura local desmoronava de forma tão terrível. Então, em 2016, houve uma mudança global, sem que nos apercebemos. A rebelião começou como um protesto silencioso, movido por famílias de todas as cores e credos, famílias que só queriam uma oportunidade justa para seus filhos e uma resolução justa para suas preocupações. Mas depois as vozes silenciosas se tornaram um coro alto, conforme milhares de cidadãos agora falam juntos de cidades pequenas e grandes em todo o nosso país. Por fim, o coro tornou-se um terremoto e o povo surgia em dezenas de milhões. E todos estavam unidos por uma exigência muito simples, mas crucial, de que a América deveria colocar seus próprios cidadãos em primeiro lugar, pois só assim poderíamos verdadeiramente fazer a América grande novamente. Indústrias falidas virão rugindo de volta à vida. Veteranos heróicos receberão os cuidados que tão desesperadamente precisam. Nossas forças armadas receberão os recursos que seus valentes guerreiros tanto merecem. Uma infraestrutura em ruínas será substituída por novas estradas, pontes, túneis, aeroportos e ferrovias que brilharão por toda a nossa linda nação. Nossa terrível epidemia de drogas irá diminuir e finalmente irá desaparecer. E nossas grandes cidades negligenciadas verão um renascimento de esperança, segurança e oportunidade. Acima de tudo, cumpriremos nossas promessas ao povo americano. Um pouco mais de um mês se passou desde a minha inauguração. E eu quero aproveitar este momento para atualizar a nação sobre o progresso que eu fiz em manter essas promessas. Desde a minha eleição, a Ford, a Fiat, a Chrysler, a General Motors, a Sprint e a SoftBank, a Lockheed, a Intel, o Walmart e muitos outros anunciaram que irão investir bilhões e bilhões de dólares nos Estados Unidos e criarão dezenas de milhares de novos empregos no país. O mercado de ações ganhou quase 3 trilhões de dólares em valor desde a eleição em 8 de novembro, um recorde. Poupamos aos contribuintes centenas de milhões de dólares ao reduzirmos o preço do fantástico, e ele é fantástico, o novo caça a jato F-35. E iremos economizar bilhões de dólares a mais em contratos de todo o nosso governo. Colocamos um congelamento de contratações de trabalhadores federais, não militares e não essenciais. Começamos a drenar o pântano da corrupção governamental, impondo uma proibição de 5 anos de lobby aos funcionários do Poder Executivo e uma proibição vitalícia Obrigado.
e uma proibição vitalícia aos que se tornam lobistas de governos estrangeiros. Nós empreendemos um esforço histórico para reduzir maciçamente os regulamentos que destroem iniciativas com a criação de uma força-tarefa de desregulamentação dentro de cada agência do governo. E iremos impor uma nova regra que exige que, para cada novo regulamento, 2 regulamentos antigos devem ser eliminados. Nós iremos acabar com os regulamentos que ameaçam o futuro e os meios de subsistência dos nossos grandes mineiros de carvão. Nós abrimos o caminho para a construção dos oleodutos de Keystone e Dakota, criando assim dezenas de milhares de empregos. E eu emiti uma nova diretriz para que os novos gasodutos americanos sejam feitos com o aço americano. Nós retiramos os Estados Unidos do Tratado Transpacífico, que acaba com os empregos. E com a ajuda do primeiro-ministro Justin Trudeau, formamos um conselho com os nossos vizinhos no Canadá para ajudar a garantir que as mulheres empreendedoras tenham acesso às redes, mercados e capital de que necessitam para iniciar os negócios e viver seus sonhos financeiros. Para proteger nossos cidadãos, mandei o Departamento de Justiça formar uma força-tarefa para a redução do crime violento. Além disso, ordenei ao Deputado de Segurança Interna e de Justiça, juntamente com o Departamento de Estado e o Diretor de Inteligência Nacional, que coordenassem uma estratégia agressiva para desmantelar os quartéis criminosos que se espalharam por toda a nossa nação. Nós iremos impedir que as drogas entrem em nosso país e envenenem nossa juventude. E iremos expandir o tratamento para aqueles que ficaram terrivelmente viciados. Ao mesmo tempo, minha administração atendeu aos apelos do povo americano para a aplicação da Lei de Imigração e Segurança nas Fronteiras. Quando finalmente cumprirmos nossas leis de imigração, iremos aumentar os salários, ajudar os desempregados, economizar bilhões e bilhões de dólares e tornar nossas comunidades mais seguras para todos. Queremos que todos os americanos tenham sucesso, mas isso não pode acontecer em um ambiente de caos desregulado. Devemos restaurar a integridade e o Estado de Direito em nossas fronteiras.
Por essa razão, em breve, iniciaremos a construção de uma grande muralha ao longo de nossa fronteira no sul. Enquanto falamos esta noite, estamos removendo membros de gangues, traficantes de drogas e criminosos que ameaçam nossas comunidades e atormentam os nossos próprios cidadãos. Os maus estão saindo enquanto falo e conforme prometi durante toda a campanha. Para qualquer um do Congresso que não acredite que devemos fazer cumprir nossas leis, eu faria a seguinte pergunta: o que você diria a uma família americana que perdeu seus empregos, renda ou um ente querido porque a América se recusou a cumprir suas leis e defender suas fronteiras? Nossa obrigação é servir, proteger e defender os cidadãos dos Estados Unidos. Também estamos tomando fortes medidas para proteger nossa nação contra o terrorismo radical islâmico. De acordo com os dados fornecidos pelo Departamento de Justiça, a grande maioria dos indivíduos condenados por terrorismo e crimes ligados ao terrorismo, desde 11 de setembro, veio de fora do nosso país. Nós vimos os ataques em casa, de Boston a São Bernardino, para o Pentágono e sim, até mesmo o World Trade Center. Vimos os ataques na França, na Bélgica, na Alemanha e em todo o mundo. Não é compassivo, mas imprudente permitir a entrada descontrolada dos que vêm de lugares onde a verificação apropriada não pode ocorrer. Aqueles que recebem a grande honra de admissão nos Estados Unidos devem apoiar este país, amar o seu povo e seus valores. Não podemos permitir que uma base de terrorismo se forme dentro da América. Não podemos permitir que nossa nação se torne um santuário para extremistas. É por isso que minha administração vem trabalhando em melhores procedimentos de seleção e em breve tomaremos novas medidas para manter nossa nação segura e para manter fora aqueles que nos fariam mal. Como foi prometido, dei ordens ao Departamento de Defesa para desenvolver um plano para demolir e destruir o ISIS, uma rede de selvagens sem lei que já mataram muçulmanos e cristãos, homens e mulheres e crianças de todas as crenças e credos. Trabalharemos com nossos aliados, incluindo nossos amigos e aliados no mundo muçulmano, para extinguir este vil inimigo do nosso planeta. Também impus novas sanções em entidades e indivíduos que apoiam o programa de mísseis do Irã. E reafirmei nossa aliança inquebrável com o Estado de Israel. Por fim, eu mantive minha promessa de nomear um juiz para a Suprema Corte dos Estados Unidos da América, da minha lista de 20 juízes que irá defender nossa Constituição.
Tenho a grande honra de ter Maureen Scully conosco, na galeria, nesta noite. Obrigado, Maureen. Seu falecido marido, Anthony Scalia, será para sempre o símbolo da justiça americana. Para ocupar o seu assento, escolhemos o juiz Neil Gorsuch, um homem de incrível talento e profunda devoção à lei. Ele foi aprovado unanimemente pela Corte de Apelação e eu peço ao Senado para aprovar rapidamente sua nomeação. Esta noite, enquanto eu delineio os próximos passos que devemos tomar como país, devemos reconhecer honestamente as circunstâncias às quais herdamos. 96 milhões de americanos estão fora dos postos de trabalho. Mais de 43 milhões de pessoas estão vivendo hoje na pobreza e mais de 40 milhões de americanos vivem debaixo de benefícios. Mais de 1 a cada 5 pessoas, em sua época de maior vigor, não estão trabalhando. Estamos sob a pior retomada econômica dos últimos 65 anos. Nos últimos 8 anos, a administração anterior acrescentou mais dívida do que quase todos os outros presidentes juntos. Perdemos mais de 1/4 dos trabalhos em nossas fábricas, desde que o NAFTA foi aprovado. E perdemos 60 mil indústrias, desde que a China entrou na Organização Mundial de Comércio, em 2001. Nosso déficit comercial de bens com o mundo no ano passado foi de quase 800 bilhões de dólares. E no estrangeiro, herdamos uma série de trágicos desastres na política exterior. Resolver isto e muitos outros problemas urgentes vai requerer de nós ultrapassarmos diferenças partidárias. Nos vai requerer aproveitar do espírito americano, que ultrapassou todos os desafios através de nossa longa e comovente história. Mas para chegar aos nossos objetivos, dentro ou fora do país, precisamos reiniciar o motor da economia americana, tornar mais fácil para companhias fazerem negócios nos Estados Unidos e muito mais difícil para companhias saírem de nosso país. Neste momento, companhias americanas pagam uma das taxas mais altas do que em qualquer lugar do mundo. Minha equipe econômica está desenvolvendo uma histórica reforma nos impostos, que reduzirá a taxa de impostos de nossas companhias para que possam competir e prosperar em qualquer lugar e com qualquer um. Será um grande corte. Ao mesmo tempo, providenciaremos um alívio maciço das taxas para a classe média. Temos de criar um campo equilibrado para as companhias americanas e para nossos trabalhadores, e temos que fazê-lo. Atualmente, quando embarcamos produtos para fora dos Estados Unidos, qualquer outro país nos faz pagar tarifas e taxas muito altas. Quando países estrangeiros embarcam seus produtos para os Estados Unidos, não lhe cobramos nada ou quase nada. Acabei de me encontrar com representantes e trabalhadores de uma grande companhia americana, a Harley Davidson. De fato, eles expuseram orgulhosamente 5 de suas magníficas motos fabricadas nos Estados Unidos no pátio frontal da Casa Branca. E queriam que dirigisse uma e disse: "Não, obrigado." Em nossa reunião, lhes perguntei:
Como estão indo? Como estão os negócios? Disseram que estavam bem. E perguntei mais: como estão indo em outros países, principalmente nas vendas internacionais? Me disseram, sem sequer reclamarem, porque têm sido maltratados por tanto tempo que se habituaram a isso, que é muito difícil fazer negócios com outros países, porque eles taxam nossos bens a níveis tão altos. Eles disseram que no caso de outro país, eles põem taxas nas suas motos de 100%. Eles nem pediram por mudanças, mas eu acredito. Eu creio firmemente no livre comércio, mas também terá que ser comércio justo. Já faz muito tempo que não temos comércio justo. O primeiro presidente republicano, Abraham Lincoln, alertou que o abandono da política de proteção do governo americano iria produzir necessidade e ruína por entre nosso povo. Lincoln estava certo, e é tempo de seguirmos seus conselhos e suas palavras. Não deixarei os Estados Unidos, suas grandes empresas e trabalhadores sofram vantagem de outros, nem mais um pouco. Eles tiraram vantagem de nosso país. Isso acabou. Trarei de volta milhões de empregos. Proteger nossos trabalhadores também significa reformar nosso sistema de imigração legal. O sistema ultrapassado atual reprime o salário de nossos trabalhadores mais pobres e põe grandes pressões nos pagadores de impostos. Nações ao redor do mundo, como o Canadá, Austrália e muitas outras, têm um sistema de imigração baseado no mérito. É um princípio básico de que aqueles que procuram entrar num país devem ser capazes de se autossustentarem financeiramente. No entanto, nos Estados Unidos não impomos essa regra, drenando os mesmos recursos públicos de que nossos cidadãos mais pobres dependem. De acordo com a Academia Nacional de Ciências, nosso sistema atual de imigração custa aos pagadores de impostos americanos muitos bilhões de dólares por ano. Trocando esse sistema atual de imigração pouco capacitada e adotar um sistema baseado em mérito, ao invés disso, teremos tantos benefícios melhores que salvará inúmeros dólares, aumentará o salário dos trabalhadores e ajudará famílias em necessidades, incluindo famílias de imigrantes, a entrar na classe média. E eles o fariam rapidamente e eles seriam muitíssimo felizes de fato. Acredito que uma reforma real e positiva da imigração é possível, desde que nos foquemos nos seguintes objetivos: melhorar os empregos e salários para os americanos, fortalecer a segurança da nossa nação e restaurar o respeito pelas nossas leis. Se nos guiarmos pelo bem-estar dos cidadãos americanos, eu acredito que republicanos e democratas podem trabalhar juntos para alcançar um resultado que tem escapado há décadas de nosso país. Outro presidente republicano, Dwight Eisenhower, iniciou o último verdadeiramente grande programa nacional infraestrutural, a construção do sistema rodoviário interestadual. Chegou o tempo para um novo programa de reconstrução nacional.
A América gastou cerca de 6 trilhões de dólares no Oriente Médio, enquanto que nossa infraestrutura aqui em casa estava caindo aos pedaços. Com estes 6 trilhões de dólares, poderíamos ter reconstruído nosso país 2 vezes e talvez até 3 vezes, se tivéssemos pessoas que tivessem a habilidade para negociar. Para iniciar nossa reconstrução nacional, pedirei ao Congresso que aprove legislações que produza um investimento de 1 trilhão de dólares em infraestrutura nos Estados Unidos, financiado tanto pelo capital público como privado, criando milhões de novos trabalhos. Este esforço será guiado por 2 princípios fundamentais: compre coisas americanas e contrate americanos. Esta noite também apelo ao Congresso para repelir e substituir o Obamacare. Com reformas que aumente as escolhas, aumente os acessos, diminua os custos e que, ao mesmo tempo, providencie uma melhor saúde. Obrigar a todos os americanos a comprar seguros de saúde aprovados pelo governo nunca é a melhor solução para o nosso país. A forma de fazer a saúde disponível para todos é diminuindo os custos do seguro de saúde, e é isso o que iremos fazer. As bonificações do Obamacare por todo o país cresceu na casa dos 2 ou 3 dígitos, como por exemplo no Arizona, cresceu 116% somente no ano passado. O governador Matt Bevin, do Kentucky, acabou de dizer que o Obamacare está falhando no seu estado, no estado de Kentucky, e que está insustentável e entrando em colapso. 1/3 dos condados tem somente uma seguradora e estão perdendo-as tão rapidamente que estão de saída. E muitos americanos não têm qualquer escolha. Não há mais escolhas disponíveis. Se lembram quando vos disseram que poderiam manter o vosso médico e manterem o vosso plano? Hoje sabemos que todas essas promessas foram totalmente descumpridas. O Obamacare está declinando e devemos agir de forma decidida para proteger todos os americanos. Agir não é uma escolha, é uma necessidade. Por isso eu apelo para todos os democratas e republicanos no Congresso para trabalhar conosco para salvar americanos desse desastre implosivo do Obamacare. Aqui estão os princípios que devem guiar o Congresso, enquanto encaminhamos para criar um sistema de saúde melhor para todos os americanos. Primeiramente, temos que assegurar aos americanos com condições pré-existentes tenham acesso à cobertura e que tenhamos uma transição estável para os americanos atualmente inscritos nas trocas dos sistemas de saúde.
Em segundo lugar, devemos ajudar os americanos a comprarem sua própria cobertura pelo uso de taxa de crédito e gastarem sua conta poupança de saúde, mas deve ser o plano que eles querem e não o plano que foi forçado neles pelo nosso governo. Em terceiro lugar, devemos dar aos governadores estaduais os recursos e a flexibilidade que precisa com o Medicaid para garantir que ninguém fique de fora. Em quarto lugar, devemos implementar reformas legais que protejam pacientes e médicos de custos desnecessários que aumentam os preços dos seguros e que se empenhem em abaixar os altos preços artificiais em medicamentos, fazendo-os diminuir imediatamente. E finalmente chegou o tempo de dar aos americanos a liberdade para comprar seguros para além de fronteiras estaduais. O que criará um verdadeiro mercado competitivo nacional, que trará os preços bem mais para baixo, providenciando uma saúde bem melhor, o que é tão importante. Tudo o que está quebrado em nosso país pode ser consertado. Todo o problema pode ser resolvido. E toda a família com dores pode achar cura e esperança. Nossos cidadãos merecem isso. E muito mais. Então, por que não juntar forças e ter o trabalho finalmente feito e feito de forma correta? Neste ponto, e em tantos outros, democratas e republicanos devem se reunir e se unir para o bem de nosso país e pelo bem do povo americano. Minha administração quer trabalhar com membros de ambos os partidos para tornar a assistência infantil acessível e barata, para ajudar a garantir a novos pais para que tenham direito pago à licença de paternidade, para investir na saúde da mulher e para promover ar limpo e água limpa e reconstruir nosso exército e nossa infraestrutura. Um verdadeiro amor pelo nosso povo requer que encontremos um terreno comum para fazer avançar o bem comum e para colaborar em nome de todas as crianças americanas que merecem um futuro mais promissor. E uma incrível jovem está conosco nesta noite, que deve servir de inspiração para todos nós. Hoje e o Dia das Doenças Raras, e presente aqui na galeria está uma sobrevivente de uma doença rara, Megan Crowley. A Megan foi diagnosticada com a doença de Pompe, uma doença rara e séria, quando ela tinha 15 meses de idade. Não era esperado que ela vivesse mais do que 5 anos. E recebendo esta notícia, o pai de Megan, John, lutou com tudo o que tinha para salvar a vida de sua preciosa criança
Ele fundou uma companhia para encontrar uma cura e para ajudar a desenvolver o medicamento que salvou a vida de Megan. Hoje ela tem 20 anos de idade e está no segundo ano da Universidade de Notre Dame. A história de Megan diz respeito ao enorme poder do amor de um pai por sua filha. Mas nosso sistema de aprovação moroso e pesado, na FDA, Administração de Alimentos e Medicamentos, retém avanços demais, como aquele que salvou a vida de Megan, de alcançar aqueles que necessitam. Se cortarmos as restrições, não somente no FDA, mas por todo o nosso governo, então seremos abençoados com muito mais milagres, tais como a da Megan. Na verdade, nossas crianças crescerão numa nação de milagres. Mas para alcançar esse futuro, devemos enriquecer a mente e as almas de cada criança americana. A educação é questão dos direitos civis do nosso tempo. Estou convidando os membros de ambos os partidos a aprovar uma lei educacional que financie a escolha de escolas para jovens desfavorecidos, incluindo milhões de crianças afro-americanas e latinas. Essas famílias devem ser livres para escolher entre escola pública, privada, de caridade, técnica, escola religiosa ou homeschooling que seja certa para elas. Junto a nós hoje, à noite, na galeria, encontra-se uma mulher notável, Denisha Meriwether. Quando menina, Denisha teve dificuldade na escola e repetiu o terceiro ano 2 vezes. Mas depois ela conseguiu se inscrever em um centro privado de aprendizagem, um grande centro de aprendizagem, com a ajuda de um programa de bolsa de crédito fiscal. Hoje, ela é a primeira de sua família a se formar, não apenas no ensino médio, mas na faculdade. Em breve, neste ano, ela obterá seu mestrado em assistência social. Queremos que todas as crianças sejam capazes de quebrar o ciclo de pobreza, assim como Denisha. Mas, para quebrar o ciclo da pobreza, temos também de quebrar o ciclo da violência. A taxa de homicídio em 2015 teve o seu maior aumento anual em quase meio século. Em Chicago, mais de 4.000 pessoas foram baleadas só no ano passado. E a taxa de assassinatos até agora neste ano é ainda maior. Isto não é aceitável em nossa sociedade. Toda criança americana deve ser capaz de crescer em uma comunidade segura, de frequentar uma ótima escola e ter acesso a um emprego bem remunerado. Mas para criar este futuro, devemos trabalhar com, não contra, os homens e mulheres que fazem e impõem a lei. Devemos construir pontes de cooperação e confiança e não lançar a cunha da desunião. E é realmente isso, uma divisão, uma pura e completa divisão.
Temos que unir policiais e xerifes. Eles são membros de nossa comunidade. Eles são amigos e vizinhos. Eles são mães e pais, filhos e filhas. E eles deixam para trás seus entes queridos todos os dias, que se preocupam se eles vão ou não vão voltar para casa, sãos e salvos. Devemos apoiar os incríveis homens e mulheres que fazem e impõem a lei. E devemos apoiar as vítimas do crime. Eu ordenei ao Departamento de Segurança Interna para que criasse um escritório para entender as vítimas americanas. O escritório chama-se Voice, Compromisso com as Vítimas de Crime de Imigração. Estamos dando voz àqueles que foram ignorados por nossa mídia e silenciados por interesses especiais. Junto a nós, na audiência desta noite, há 4 americanos muito corajosos, cujo governo não conseguiu atender. Seus nomes são Jamiel Shaw, Susan Oliver, Jen Oliver e Jessica Davis. O filho de 17 anos de Jamiel foi brutalmente assassinado por um membro de uma gangue de imigrantes ilegais que acabara de ser libertado da prisão. Jamiel Shaw Jr. era um jovem incrível, com um potencial ilimitado, que estava se preparando para ir para a faculdade, onde ele teria se destacado como um ótimo quarterback, mas ele nunca teve a chance. Seu pai, que está no auditório esta noite, se tornou um bom amigo meu. Jamiel, obrigado. Obrigado. Também conosco estão Susan Oliver e Jessica Davis, seus maridos, o delegado xerife Daniel Oliver e o detetive Michael Davis. Foram mortos no cumprimento do dever na Califórnia. Eles eram os pilares de sua comunidade. Esses homens corajosos foram brutalmente baleados por um imigrante ilegal com antecedentes criminais e 2 deportações anteriores, que nunca deveria ter entrado em nosso país. Sentada com Susan está sua filha, Jenna. Jenna, quero que você saiba que seu pai foi um herói e que esta noite você tem o amor de um país inteiro apoiando você e orando por você. Para Jamiel, Gina, Susan e Jessica, eu quero que vocês saibam que nunca vamos parar de lutar pela justiça. Seus entes queridos nunca serão esquecidos. Nós sempre honraremos a memória deles. Finalmente, para manter a América segura, devemos fornecer a homens e mulheres das Forças Armadas dos Estados Unidos as ferramentas de que precisam para prevenir a guerra. E se precisarem, eles devem lutar e só têm que vencer. Estou enviando ao Congresso um orçamento que reconstrói o Exército e elimina o sequestro da defesa. E apela a um dos maiores aumentos nos gastos da defesa nacional na história americana.
Meu orçamento também aumentará o financiamento para nossos veteranos. Nossos veteranos fizeram de tudo por essa nação e agora nós devemos retribuir a eles. Os desafios que enfrentamos como nação são grandes, mas nosso povo é ainda maior. E nenhum deles é maior ou mais corajoso do que aqueles que lutam pela América em uniformes. Somos abençoados por termos conosco esta noite a Karina Owens, a viúva de um operador especial da Marinha dos Estados Unidos, o chefe sênior William Ryan Owens. Ryan morreu como ele viveu, um guerreiro e um herói, lutando contra o terrorismo e defendendo nossa nação. Acabei de falar com o nosso grande general Mattis, agora há pouco, que confirmou isso e cito: Ryan fez parte de um ataque altamente bem sucedido que gerou grandes quantidades de inteligência vital que levará a muitas outras vitórias no futuro contra nossos inimigos. O legado de Ryan está gravado na eternidade. Obrigado. E Ryan está olhando para baixo nesse momento, e você sabe disso, e ele está muito feliz, porque eu acho que ele acabou de bater nosso recorde. Ou, como a Bíblia nos ensina, não há maior ato de amor do que dar a própria vida pelo próximo. Ryan deu sua vida por seus amigos, por seu país e por nossa liberdade. E nós jamais esqueceremos do Ryan. Para aqueles aliados que se perguntam que tipo de amigo a América será, basta que vejam os heróis que usam o nosso uniforme. Nossa política externa exige um envolvimento direto, robusto e significativo com o mundo. É a liderança americana baseada em interesses vitais de segurança que compartilhamos com nossos aliados em todo o mundo. Apoiamos firmemente a OTAN, uma aliança forjada através da sequência de duas guerras mundiais que destronaram o fascismo e uma guerra fria que derrotou o comunismo.
Mas nossos parceiros devem cumprir suas obrigações financeiras. E agora, com base em nossas discussões muito fortes e francas, eles estão começando a fazer exatamente isso. Na verdade, devo dizer que o dinheiro está entrando. Isto é ótimo. Esperamos que nossos parceiros, seja na OTAN, no Oriente Médio ou no Pacífico, tenham um papel direto e significativo nas operações estratégicas e militares e paguem sua parte justa do custo. Eles devem fazer isso. Respeitarei as instituições históricas, mas também respeitaremos os direitos soberanos de todas as nações. E eles terão de respeitar nossa soberania como nação também. As nações livres são o melhor veículo para expressar a vontade do povo, e a América respeita o direito de todas as nações traçarem o seu próprio caminho. Meu trabalho não é representar o mundo. Meu trabalho é representar os Estados Unidos da América. Mas sabemos que a América fica melhor quando há menos conflito e não mais. Nós devemos aprender com os erros do passado. Vimos a guerra e a destruição que assolaram e devastaram o mundo todo. A única solução a longo prazo para estas catástrofes humanitárias, em muitos casos, é criar as condições onde as pessoas deslocadas possam voltar para casa em segurança e iniciar o longo processo de reconstrução. A América está disposta a encontrar novos amigos e criar novas parcerias onde os interesses compartilhados se alinhem. Queremos harmonia e estabilidade, não guerra e conflito. Queremos paz, onde quer que ela possa ser encontrada. Hoje a América é amiga de antigos inimigos. Alguns de nossos aliados mais próximos, décadas atrás, lutaram no lado oposto destas guerras bastante terríveis. Esta história deve dar-nos toda a fé para as possibilidades de um mundo melhor. Espero que no 250º ano dos Estados Unidos vejamos um mundo que seja mais pacífico, mais justo e mais livre. No nosso 100º aniversário, em 1876, cidadãos de várias partes do país vieram até a Filadélfia para celebrar o centenário dos Estados Unidos. Nessa celebração, os construtores, artistas e inventores do país expuseram suas fantásticas criações. Alexander Graham Bell expôs o seu telefone pela primeira vez. Remington desvendou a primeira máquina de escrever e foi feita uma tentativa inicial da luz elétrica. Thomas Edison mostrou um telégrafo automático e uma caneta elétrica. Imagine as maravilhas que nosso país poderia conhecer no 250º aniversário dos Estados Unidos. Pense nas maravilhas que podemos alcançar se simplesmente libertássemos os sonhos de nossa população. Curas para as doenças que sempre nos afligiram não é algo grande demais para se esperar. Traços americanos em placas de reconhecimento não é um sonho demasiado grande. Milhões erguidos dos benefícios para o trabalho não é algo grande demais para se ansiar. E ruas onde mães estão seguras dos temores, escolas onde crianças aprendam pacificamente e empregos onde americanos prosperem e cresçam não é algo grande demais para se pedir. Quando tivermos tudo isso, nós tornamos os Estados Unidos maior do que sempre fora, para todos os americanos. Esta é a nossa visão, esta é a nossa missão, e só poderemos chegar lá unidos. Nós somos um só povo, com um destino.
Nós todos derramamos o mesmo sangue, todos saudamos a mesma grande bandeira americana. E somos todos feitos pelo mesmo Deus. Quando cumprirmos esta visão, quando celebrarmos nossos 250 anos de gloriosa liberdade, olharemos de novo para esta noite como um novo capítulo onde esta grandeza americana começou. O tempo para pensamentos diminutos terminou. O tempo para lutas triviais ficou para trás. Somente precisamos da coragem para compartilhar os sonhos que enchem nossos corações, a bravura para expressar as esperanças que mexem com nossa alma e a confiança para tornar essas esperanças e esses sonhos em ações. A partir de agora, os Estados Unidos serão empoderados por nossas aspirações e não sobrecarregados pelos nossos medos, inspirados pelo futuro e não presos às falhas do passado, e guiados por uma visão que não seja cegada por nossas dúvidas. Estou pedindo a todos os cidadãos para abraçar esta nova renovação do espírito americano. Estou pedindo a todos os membros do Congresso para se unirem a mim ao sonharem grande, ousadamente e desafiando coisas para nosso país. Estou pedindo a todos assistindo esta noite para agarrarem este momento, acreditando em vocês mesmos, acreditando no vosso futuro, acreditando mais uma vez nos Estados Unidos. Obrigado, Deus vos abençoe. E Deus abençoe os Estados Unidos. President Donald Trump, in his first address to a joint... Deus abençoe o Brasil e saiam da ignorância. Não se esqueça de se inscrever e fiquem com Deus. Saia da ignorância.